sábado! Que povinho bonito reunido aqui nessa tarde. Estamos hoje em mais um culto jovem para a honra e glória do nosso nome. E hoje temos um assunto importante para tratarmos. Eu desejo a você as cordiais boas-vindas e anseio que você esteja bem. Você sabe qual é o tema de hoje? Ninguém? Vamos tomar vergonha na cara. Vamos aprender o tema comigo? Trovões, fogo e amor. Estamos em meio a essas três coisas. O tema de hoje é em meio a trovões, fogo e amor. Tá? Então, eu vou perguntar de novo. Qual é o tema de hoje? Em meio a trovões, fogo e amor. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta no livro de Marcos, porque é onde nós vamos começar a mensagem dessa tarde. Livro de Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Deixa aberto e eu convido você a fechar os seus olhos para pedirmos sabedoria a Deus. Marcos capítulo 3. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento agradeço a Ti, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada filho Teu que decidiu estar aqui nessa tarde. Eu peço as Tuas bênçãos sobre nós. Peço discernimento, que possamos entender o que está escrito na Tua palavra e o que o Senhor quer nos dizer. O que o Senhor tem para nos contar, o que o Senhor tem para nos revelar. Nos abençoa e nos dá essa sabedoria, que possamos seguir o exemplo da história de hoje, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 3, o versículo 13. O subtítulo nos diz: a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Leia comigo. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E logo após ele vai dizer o nome de todos os discípulos. Ele vai contar o nome e a descendência dos discípulos. Se tratando de uma escolha tão importante como essa, nós podemos pensar, temos que escolher pessoas perfeitas. Por que isso, Felipe? Se você vai escolher pessoas que vão salvar outras pessoas, você vai escolher pessoas que já estejam salvas tecnicamente, para que possam salvar as outras, não é assim que a gente pensa? O que é mais adequado? Um pecador ou um santo para pregar o Evangelho? Só que essa visão está equivocada. Primeiramente, entre esses 12 discípulos, existiam personalidades, profissões e idades diferenciadas. E acima de tudo isso, nenhum daqueles 12 discípulos era perfeito. Nenhum deles se encontrava com santidade ou com pureza de espírito. Nenhum deles era digno de ser chamado perfeito. Mas Felipe, então por que esses 12 foram escolhidos? Já que eles não eram perfeitos e já que eles pareciam, na verdade, ser pessoas indignas para esse serviço. Por que isso, Felipe? Para responder essa pergunta, eu vou falar especificamente sobre 2. Tiago e João. No versículo 17 eles aparecem, Tiago e João. E a Bíblia diz que o próprio Jesus chamava eles de filhos do trovão. Não é por nada não, mas um apelido desse eu tenho que tomar medo. Se esses 2 eram chamados de filhos do trovão, eles não eram os mais mansos, nem os mais calmos desse grupo. Tiago e João, pensa nos carinhas brutos,
ignorantes e bravos. Esses dois tinham uma conduta muito explosiva. Esses dois eram muito agressivos. E a Bíblia retrata um desses casos, lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 9, o versículo 52. Só para dar um exemplo para vocês de como eram ignorantes esses dois indivíduos. Capítulo 9 de Lucas e o versículo 52. Encontraram? Amém ou misericórdia? Alguma misericórdia? Vamos ler. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Dá uma pausa. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei: calma, irmão, vai com calma, não é assim que funciona. Felipe, qual o contexto disso? Eles iriam até Jerusalém, e para isso eles teriam que fazer uma pausa no caminho. Então eles passaram na cidade de Samaria para pegar uma pousada, para ficar ali por um tempinho. Só que esse povo não gostava muito do povo de Jerusalém, então não deixaram que eles preparassem pousada. Tudo bem, nós sabemos que nem em todos os lugares somos aceitos. E o que aconteceu foi que Tiago e João tiveram a interpretação errada. E eles, de tal maneira, desejaram o mal para o próximo. Nos versículos seguintes, nós vemos uma lição que Jesus deu a eles. Verso 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E se seguiram para outra aldeia. Filipe, por que esses dois foram escolhidos como discípulos, se eram assim tão brutos e tão ignorantes? Por que Jesus não escolheu pessoas mais calmas, pessoas mais sábias, talvez pessoas honestas, talvez pessoas que fossem realmente fazer o bem em toda a sua vida? Primeiramente, como eu já disse, ninguém é perfeito. E em segundo lugar, Jesus queria ensinar uma coisa. Tiago e João, eles tinham poder, eles tinham a fé nas coisas do alto. Só que o temperamento deles, o comportamento deles, estava debilitando a missão. Eles tinham fé, sim, eles acreditavam, eles tinham essa convicção. Só que o comportamento deles influenciava negativamente a pregação do Evangelho. E o que acontece é que Jesus não abandona ninguém. Jesus não consegue olhar para uma pessoa, não consegue olhar para mim ou para você, sem te dar uma chance de pregar o Evangelho, sem te dar uma chance de mostrar o seu valor, sem te dar uma chance de salvar almas. Jesus não consegue te deixar sem opção, sem chance. Então, quando ele olhou para esses dois cavalos e ignorantes como eram Tiago e João, ele decidiu ensinar eles. E aos pouquinhos, eles foram aprendendo o amor e a paciência de Jesus. Chegou um ponto de que futuramente João começou a ser chamado de o discípulo amado. Eles passaram a ser exemplo de paciência, de mansidão e de amor para o próximo. E às vezes a gente se pergunta, de onde veio essa transformação?
Por que que em meio a trovões e a fogo também está ali o amor? Por que que essa transformação ainda não chegou para mim? Que tipo de transformação é essa? Essa transformação só vem de Deus. E ela aconteceu com eles dois por um motivo. Eles estavam andando com Jesus e estavam ouvindo as lições dele. Quanto mais próximos eles estavam de Deus, mais calmos, mansos e amorosos eles se tornavam. No início eles ainda tinham muitas dúvidas, muitos receios, mas conforme foram aprendendo e tirando suas dúvidas, Jesus os transformou e os tornou aptos para esse evangelho. Inclusive, João foi muito abençoado futuramente. Ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, escreveu algumas cartas que falam do amor de Deus e também escreveu o Apocalipse, onde ele inclusive diz: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aquele discípulo que ninguém dava valor, que nenhuma pessoa gostava de estar perto por causa da ignorância dele. Aquele discípulo que ninguém assimilaria como um seguidor de Jesus, ele agora estava transformado e é autor de um livro de profecias para nós hoje. Da mesma forma que Jesus transformou João e Tiago, ele pode transformar a mim e a você. Eu tenho essa certeza e transmito ela para você. Ele quer que você faça parte da equipe. Ele quer que você pregue o evangelho. Ele quer que você seja usado poderosamente todos os dias de sua vida. Ele quer que por meio de você, pessoas sejam salvas. Ele quer que por meio de você, maravilhas e milagres sejam realizados. Ele quer que por meio de você, o amor ao próximo seja transmitido a essa geração. Em meio a uma geração tão fria, você tem a possibilidade de mostrar amor, porque você vai ser transformado por Deus. O Espírito de profecia nos diz que João era orgulhoso, ambicioso e de espírito combativo. Só que, por tudo isso, se sobressaiu o amor divino e ele divisou o coração ardente, sincero e amante. Jesus lhe tirou o egoísmo, lhe tirou as ambições, provou a sua fé e lhe revelou que o que mais se deveria anseiar era a pureza de espírito, que só é conseguida por meio da transformação que Deus faz na minha e na sua vida. Às vezes nós nos perguntamos: por que somos dessa maneira? Mas esquecemos de que, mediante a fé, nós podemos mudar. Eu não quero dizer para você nessa tarde mudar o seu jeito de ser, a sua essência. Eu digo que o que é ruim em você, Deus pode melhorar. O que há de ruim em mim, Deus pode purificar. O que há de acontecer de errado, todas as circunstâncias, absolutamente tudo, o que para nós pode não prestar, para Deus é uma janela para a salvação. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus usa absolutamente tudo. Mas Felipe, a maneira como eu sou não me permite. Eu sou assim como João e como Tiago, uma pessoa muito ignorante. Talvez eu seja uma pessoa muito triste. Talvez você seja uma pessoa muito fria. Talvez você seja uma pessoa que não tem facilidade de pregar o evangelho.
Talvez você tenha todas as desculpas possíveis. Percebeu que eu só falei talvez, né? Quer uma certeza? Deus pode te transformar. Da mesma forma como Ele transformou João, da mesma forma como Ele transformou Tiago, Ele pode transformar a mim e a você. Você precisa unicamente crer e aceitar. Crer que Ele pode te mudar e aceitar essa mudança na sua vida. Se você tem esse desejo, fique de pé para orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos um pouquinho sobre a seleção dos discípulos e descobrimos que o Senhor não escolheu pessoas perfeitas porque elas não existem. O Senhor escolheu pecadores porque o Senhor veio para salvar pecadores, e também porque o Senhor queria nos ensinar que não há um indivíduo que não possa ser capacitado por Ti para pregar o Teu Evangelho. Nós descobrimos que não importa que tipo de comportamento nós tenhamos até esse momento, o que importa é estarmos aptos para receber a renovação do nosso caráter. A verdade é que em meio a trovões e ao fogo existe amor. A verdade é que esse amor vem de Ti, e nós só vamos conseguir transmiti-lo se recebermos de Ti primeiramente. As pessoas à nossa volta poderão ser transformadas se primeiramente formos purificados por Ti. Podemos ser testemunhos, podemos ser salvação para as pessoas próximas. Nós podemos, Senhor, a todo momento estar prontos. Podemos a todo momento estar preparados, se permitirmos que o Senhor age em nossas vidas. Perdoa, Pai, as vezes em que negligenciamos, as vezes em que ficamos acomodados, as vezes em que nos desculpamos e que não fizemos absolutamente nada. Perdoa as vezes que sonhamos com o Teu Evangelho, sonhamos em fazer o que é da Tua vontade e deixamos isso apenas em pensamento. Perdoa as vezes que dissemos não quando era para dizer sim. Perdoa, Senhor, tudo o que fizemos de errado e nos transforma em nome de Jesus, Senhor. Modifica o nosso caráter e dessa maneira nós seremos bênção para as pessoas à nossa volta. Que possamos retornar com a certeza de que tivemos um encontro contigo e de que podemos, sim, nos tornar pessoas melhores. Pecadores como somos, passíveis de erro, falhos, desse mesmo jeitinho, o Senhor nos acolhe e nos transforma. Nós te agradecemos por isso, e essa oração chega a Ti, não por mérito nosso, mas porque ela vai assinada no nome de Jesus. Amém.